Nesse vídeo você vai ver como fazer aquisição de memórias RAM para o seu computador ou SSD direto do AliExpress, importar esses produtos, pagar um pouco mais barato, né, que normalmente tem um custo um pouco menor, e conseguir decidir qual é a melhor memória para instalar no seu computador. Fala pessoal, eu sou Pedro Girão e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. O objetivo então desse vídeo é que vocês acompanhem comigo a decisão de compra das memórias RAM e do SSD que eu vou adquirir para aquele notebook da série de vídeos. Se você não sabe o que é isso ainda, acompanha o vídeo anterior aqui, dá uma olhada no vídeo anterior. É um notebook que eu estou fazendo uma melhoria aqui no canal e gravando toda essa série de vídeos aqui para vocês. E se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Então vamos lá. No vídeo anterior a gente viu quais eram as especificações da memória RAM ou das memórias suportadas naquele notebook. Então essa dúvida a gente já sanou. Agora a gente vai partir aqui para a tela do computador e vai dar uma olhada em quais são as possibilidades que a gente encontra no AliExpress. A gente já sabe o seguinte, precisamos de uma memória RAM. Então vamos colocar aqui na caixa de pesquisa, né? Memória RAM DDR3 notebook e vamos dar uma olhada nas opções que a gente encontra. A gente viu também que a gente pode colocar naquele notebook até 16 GB de memória RAM e sendo 2 pentes de 8 GB cada. Então, para ter o máximo desempenho e extrair o máximo desse computador, a gente vai optar por essa configuração, né? Comprando 2 pentes de 8 GB cada, atendendo às especificações. Então vamos dar uma olhada. Vou partir para esse primeiro produto aqui. Eu já gostei dele, tá com um filtro de melhor resultado, né, que o próprio AliExpress traz aqui. Então acessando aqui a página dessa memória, a gente já identifica que tem diversas configurações possíveis, né? Mas vamos ver essa primeira. Ela tem 4 GB de memória, 1600 MHz de taxa de frequência e 1.35 volts de tensão. Olhando para o CPU-Z, quando a gente consultou lá na telinha, e eu vou deixar aqui agora também um print daquela tela, a gente viu que essa memória ela trabalha com 1600 MHz, a gente aprendeu a calcular lá pelo CPU-Z qual era a taxa de frequência da memória que a gente precisa, e também a tensão dela é de 1.35 volts, que a gente conseguiu identificar por lá. Então a gente vai focar nessas duas configurações iniciais. Então vamos buscar aqui quais são as opções de 8 GB que a gente tem, 2 GB, 8 GB de memória RAM. Então a gente encontra aqui 8 GB de memória RAM, 1600 MHz, 1.35 volts. É exatamente a memória que a gente precisa, atendendo a nossa capacidade de memória, a nossa frequência e a nossa tensão especificada naquele produto. Adicionar isso daqui no nosso carrinho. Vamos continuar comprando. Primeira decisão feita para a memória RAM. Agora a gente vai para o SSD. Então voltando aqui nessa página, pesquisando as informações de SSD, né? Lá a gente precisa de um SSD do tipo SATA 3 e é um SSD de 2,5 polegadas. A capacidade você vai escolher a que você precisa dependendo do seu tipo de uso. Então vamos selecionar aqui um SSD SATA 3 para notebook também, beleza? Então aqui a gente já encontrou diversas opções de SSD. Tem SSD da X-Ray Disk. Então comparando um pouco só os preços aqui, vamos dar uma olhada no que a gente tem de SSD. Vamos selecionar esse primeiro da Kingspec e esse segundo aqui da X-Ray Disk. Vamos colocar aqui na lateral, dividir a tela, para a gente visualizar quanto que está saindo então esse SSD de 256 GB também da X-Ray Disk. Então vejam que da X-Ray Disk está saindo mais barato do que o da Kingspec, R$ 126. A diferença aí é mínima, também frete grátis. Aí fica a gosto do que você tiver de opção para escolher ou da marca que você preferir. Podem ver aqui também que o da X-Ray Disk tem um volume um pouco maior aí, né, de pedidos, sendo 31 mil pedidos. Então são alguns fatores que nos ajudam a decidir, também uma avaliação super positiva, 4.9. São alguns fatores bem positivos que nos ajudam aí no momento da decisão. Olhando para a descrição desse SSD da Kingspec, ele é SATA 3, 2.5 polegadas, que é o que a gente precisa, né? O da X-Ray Disk também traz algumas informações de qualidade. Vejam que ele já fala aqui da taxa de leitura e escrita. Também é confiável, tem um baixo consumo, não tem altas temperaturas, tem uma interface SATA 3 de 6 gigabits por segundo, essa interface, alguns dados comerciais, tamanho, mesma coisa, 100 mm
por 70 mm de largura e 7 mm de altura, né? Mesma coisa, a tela de testes aqui, vou deixar uma lado a lado para a gente acompanhar, que essa tela de testes mostra exatamente a informação dos 256 GB. Então vejam que à esquerda, o da KingSpec tem 560 megabytes por segundo de leitura e o da X-Ray Disc traz aqui 558 megabytes de leitura. A gente pode ver por esse comparativo que o da X-Ray Disc é um pouquinho mais lento do que o da KingSpec, mas não tem problema, isso a gente acaba nem percebendo no uso cotidiano, né? Enfim, vamos adicionar esse daqui da X-Ray Disc, o produto que a gente vai utilizar, e adicionar ao carrinho. Olhando então o carrinho de compras, a gente tem 2 memórias RAM e um SSD. Essa compra aqui vai ficar em torno de R$ 436, preço que eu acho justo para você conseguir um desempenho muito melhor naquele computador que você tem um pouco mais antigo. Já gravei um vídeo sobre como ganhar cashback no AliExpress, vou deixar o card aqui em cima também para vocês acessarem, e mostrando exatamente no AliExpress como é fácil e simples para você fazer nessas compras aqui e ainda receber algum dinheiro de volta, né? Não só para essa loja, tem para várias outras, mas eu estou mostrando um exemplo aqui no AliExpress, beleza? Então vamos concluir a compra e esperar chegar e depois próximos passos.